Bem, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui no nosso canal da Almadal, Pinjanga Rio Doce, da nossa juventude. Gostaria de desejar a você que você e sua família sejam abençoados pela palavra do Senhor. Estamos mais uma vez aqui comentando a nossa lição e hoje vamos falar sobre Jesus e as minorias. Estamos estudando nesse segundo trimestre Jesus e o contexto judaico da sua época, né? Vimos semana passada Jesus, o mestre da justiça, e hoje vamos ver Jesus e as minorias. Como Jesus tratava as minorias da sua época? O texto do dia está em Gálatas capítulo 3, versículos 27 e 28. Que diz o seguinte: porque todos quanto foram batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. A síntese da lição diz assim: segundo o exemplo do mestre, devemos lutar contra todo tipo de discriminação social e acepção de pessoas. Bem, meus irmãos, lidar com as minorias é algo não tão fácil, né? É algo que existe a sua complexidade, mas que quando nós olhamos para o exemplo de Cristo, nós aprendemos a melhor forma de lidarmos com as minorias, né? Principalmente nas condições em que vivemos hoje, onde existem minorias sendo promovidas acima da maioria e tantas outras situações onde nós enxergamos os governos se promoverem a partir das minorias, a partir do sofrimento e da necessidade alheia. E na época de Jesus também era uma época onde as minorias viviam em um contexto de opressão social, um contexto realmente onde não lhes tinha muita coisa a fazer em relação à mudança da sua condição de vida. E quando nós olhamos para a forma que Jesus tratou essa situação, nós podemos entender que antes de Jesus tratar as necessidades de cada minoria, Jesus via nessas minorias a necessidade de serem tratadas espiritualmente. Em uma situação onde trazem aquele homem que estava há não sei quantos anos preso a uma cama, paraplégico, alguns homens trazem ele até Jesus, eles não podem entrar porque tem muita gente junto de Jesus, então eles resolvem subir no telhado, descer aquele homem por ali pelo telhado. E quando eles descem aquele homem, Jesus vendo aquela situação, aproveita aquele momento e faz uma pergunta ao povo: o que é mais fácil? Perdoar esses homens do pecado, perdoar esse homem dos seus pecados, ou curá-lo desta enfermidade? E as pessoas ficam comentando ali, balbuciando, alguns religiosos ficam reclamando, murmurando, dizendo: quem é esse cara para perdoar pecado? Quem é esse cara para fazer um negócio desse? Esse cara está pensando que é quem? Né? Os fariseus que estavam ali infiltrados, querendo saber, querendo pegar Jesus em alguma contradição. E Jesus responde àquela pergunta agindo de uma forma solidária com aquele homem, curando a sua enfermidade, curando a sua paralisia. Mas antes de curar a sua paralisia, ele perdoa os seus pecados e salva a sua alma. Porque pior do que padecer como minoria diante de uma sociedade injusta é padecer pela condenação do pecado. Jesus, ele veio ao mundo para trazer uma nova esperança à humanidade, a esperança de ser reconciliada com o Senhor. Ele não veio para dar casa a ninguém, ele não veio para dar carro a ninguém, ele não veio para dar roupa nova a ninguém, ele não veio para tirar gente simplesmente para tirar gente da lama e colocar sentado no trono. Jesus, ele não veio para fazer esse tipo de coisa. Jesus, ele veio para nos conscientizar que a nossa maior necessidade é a necessidade de nos arrependermos e de nos entregarmos aos pés do Senhor. E esta mensagem, ela foi uma mensagem praticada em relação a todo tipo de público, inclusive as minorias da sua época. Jesus conviveu com vários tipos de minorias. Jesus conviveu com pobres,
Os pobres da época de Jesus eram pobres mesmo, não tinha Bolsa Família, não tinha nenhum tipo de assistência social, não tinha nenhum tipo de direito, não tinha acesso à saúde, não tinha acesso à educação, não tinha acesso a nada. Eles mal tinham acesso à vida, eles mal tinham direito à vida, melhor dizendo. Eles viviam em função da boa vontade de alguns, porque a maioria os tratava como escória, os tratava como câncer da sociedade. Porque a vida deles era viver nas esquinas, nos pontos, pedindo esmolas, e mendigando, e comendo o resto de comida, e vivendo naquela situação deplorável. Então, para a maioria da sociedade, aquilo ali era uma situação de humilhação que feria a sociedade em si. Mas não a conscientizava da sua responsabilidade de fazer algo em favor daqueles pobres. Mas Cristo, movido não somente de compaixão humana, mas de graça de Deus, faz com que em suas oportunidades com os pobres não somente tenham acesso à comida, não somente tenham acesso a um tratamento digno, não somente tenham acesso a uma convivência respeitável, mas ele faz com que os pobres tenham acesso ao reino de Deus. E isso lhes traz uma nova concepção de existência. Porque eles agora não foram beneficiados somente em suas necessidades objetivas, mas eles foram de fato beneficiados nas suas verdadeiras necessidades. Jesus também vai tratar com muitos doentes, com muitos enfermos, principalmente com os leprosos. Os leprosos parecia que era uma coisa. Você vai ver Jesus curando 10 leprosos, Jesus curando 2 leprosos, Jesus curando 1 leproso. E você vai ver, parece que tinha uma coisa que atraía os leprosos para Cristo. Mas não era uma atração do acaso, simplesmente. Eram momentos em que o Senhor manifestava mais uma vez o amor de Deus, a sua graça e a sua misericórdia, não somente os fazendo serem reintegrados à sociedade, porque o leproso na época, ele vivia fora do convívio social, ele era um ser antissocial, por conta da sua doença. A lepra era uma doença que as pessoas tinham horror, que as pessoas tinham não somente nojo, mas tratavam o leproso como alguém que estava apodrecendo vivo. A lepra não tinha cura, a lepra não tinha remédio, não tinha pomada, não tinha farmácia que vendesse nada para a lepra. E os leprosos tinham que viver com aquela enfermidade, tinham que viver não somente com aquela enfermidade, mas tinham que aguentar as consequências que iam acontecer em relação ao seu convívio social. Iam ser execrados, iam ser separados, iam ser escarnecidos, não iriam ter direito a muita coisa, porque nem vivo eles consideravam que os leprosos eram direito. Né? Uma pessoa que vive assim está vivo, é um morto vivo. Né? Parece um zumbi cheio de creca, cheio de coisa. Pense numa situação, meu irmão, de uma pessoa leprosa. Mas Jesus também foi ao encontro do leproso. E Jesus tocou no leproso. E Jesus limpou o leproso. Pelo poder da sua palavra, o leproso foi limpo. Pelo poder da verdade que estava em si, ele liberou cura para aqueles homens que estavam desgraçados pela enfermidade. Ele fez pelos leprosos algo, meu irmão, que estava completamente fora da realidade da sociedade da época. Ele deu a vida àqueles leprosos. Aqueles leprosos finalmente poderiam viver, porque eles agora estavam limpos, eles agora estavam sãos, eles agora estavam desprovidos daquelas crecas, daquelas coisas
que o tornavam indignos de conviver em sociedade. Eles agora estavam limpos e agora, além de limpos, tinham sido agraciados pelo amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele trata problemas sociais, ele trata enfermidade. Se o problema é pobreza de condições financeiras, se o problema é pobreza em relação ao básico para se viver, a graça de Deus cuida. Se o problema é enfermidade, o bálsamo de Gileade, ele passa e libera a ação restauradora do Senhor na vida do ser humano. Em um outro momento, Jesus tem que conviver com minorias que não são minorias tão problemáticas quanto os pobres e os enfermos, mas são minorias também que sofreram com a sociedade na sua época. A primeira minoria, que nós vamos ver agora, são as mulheres. As mulheres na época de Cristo viviam oprimidas por um sistema social machista. As mulheres não tinham direito a nada, não tinham direito a nada. E o direito da mulher se limitava à permissão do homem. A mulher só poderia ir até onde o homem permitia que ela fosse. A mulher, ela era uma pessoa condicionada a viver um estilo de vida. Não existia muita variante na vida de uma mulher nos dias de Cristo. Ela nascia, ela era educada em casa pela sua mãe, educada em função de um casamento, educada para ser uma dona de casa, educada para casar, atender seus maridos dentro das suas necessidades, viver em função das necessidades do marido. Essa era a vida da mulher da época de Cristo. Por isso que quando uma mulher adulterava, por isso que quando havia qualquer desvio de conduta na vida de uma mulher, era algo absurdo e era algo que deveria ser punido da pior forma possível. Como foi o caso daquela mulher adúltera, que por conta de ter cometido adultério, estava sendo ali levada a Jesus e sendo condenada à morte, segundo a lei de Moisés. Porque para a mulher, o adultério ou qualquer outro tipo de desvio de conduta era algo vergonhoso demais, não somente para ela, mas para a família. A família não a recebia mais, o marido não a queria mais, ela estava entregue às punições da lei, da sociedade. Hoje, eu estava lendo, até está publicado no blog, a Arábia Saudita já está punindo mulheres em seu país, decapitando-as. Veja o nível de maldade que uma sociedade ela pode chegar em relação a práticas de justiça em relação às minorias. Porque na Arábia Saudita a mulher ainda é uma minoria. Na Arábia Saudita hoje a situação da mulher ainda é praticamente a mesma da mulher nos tempos de Cristo. Então a mulher ainda é uma minoria lá. A mulher ainda sofre por conta de ser minoria lá. As mulheres ainda são condicionadas a viver uma vida sem perspectiva de futuro de nada. A perspectiva de futuro da mulher é casar, ter filhos e morrer. Pronto. Não tem direito a plantar uma árvore, não tem direito a escrever um livro, não tem direito a nada. E esta era a realidade da mulher nos dias de Cristo. E foi desta situação que Jesus libertou algumas mulheres que foram fundamentais na sua caminhada. Foi desta condição de vida, deste estilo de vida, que o Senhor libertou mulheres que de fato marcaram seu nome na Bíblia e também como servas de Deus, obedientes ao chamado do Senhor, e através dela muitas outras mulheres e homens foram alcançados pelas boas novas do Evangelho. Mas elas foram alcançadas pelo amor de Deus, que lhes permitiu ter uma reação que lhes fizesse mudar um pouco a caminhada em que elas estavam.
As mulheres que estavam condicionadas a morrer por conta de adultério, a casar, a ter filhos, aquela questão convencional, agora são mulheres resgatadas para viver uma vida segundo o Evangelho da cruz de Cristo. Mulheres chamadas por Deus para levar as boas novas do Evangelho da cruz e através das suas vidas, muitas outras serem salvas e libertas da condenação eterna. Nesse segundo ponto, o segundo tipo de minoria que Jesus trabalhou foi a questão das crianças. Jesus, ele fala em alguns momentos sobre a importância das crianças para Deus. Alguns dos seus discípulos tentam espantar algumas crianças ali de junto dele, e ele diz, não espante não. Deixem elas vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. Deus, ele tem um mistério com as crianças. Deus, ele tem um cuidado especial com as crianças. Ele tem um olhar especial para os pequeninos. O cuidado de Deus com as crianças precede os dias de Cristo, desde o Antigo Testamento. Os anjos das crianças assistem diariamente diante do Senhor. O Senhor Jesus fala sobre isso também. Mas na sociedade da época, as crianças eram tidas como seres subdesenvolvidos. Eram tidos praticamente também como animais. Como pessoas que não tinham nem desenvolvido a alma direito, o intelecto direito. Então, por conta desta visão deturpada, por conta desta visão confusa, muitos não davam a importância e o respeito devido às crianças. Muitos tratavam as crianças como qualquer coisa. Por isso que na época era muito comum o aborto, o infanticídio, o sacrifício de crianças. Entendeu? Era muito comum, porque as pessoas não conseguiam enxergar o valor da criança, o valor dos pequeninos. E Jesus, ele faz, através do seu ministério, com que as pessoas que o cercavam, com que as pessoas que conviviam com ele, entendessem que as crianças não eram seres subdesenvolvidos, mas eram seres amados por Deus e dignos de respeito e de honras, assim como qualquer outro. E em terceiro lugar, esse segundo ponto vai falar sobre os samaritanos. Essa questão parte de um embate, mais complicado. Existia um conflito ali de anos entre os samaritanos e os judeus. Desde o Antigo Testamento havia esse conflito, essa birra, havia essa intriga entre esses dois povos. Mas Jesus, em um determinado momento da sua caminhada, se encontra com uma mulher samaritana. Essa mulher, ela encara aquela situação de uma forma muito estranha, porque ela olha assim para aquele homem e a primeira coisa que ela enxerga é que ele é judeu. A segunda coisa que ela enxerga e que se torna um questionamento na cabeça dela, o que é que um judeu está fazendo aqui nesse poço na área dos samaritanos? O que é que esse homem está fazendo aqui? Esse homem está ficando doido. Ele quer se suicidar. Olha, meu irmão, a intriga era tão grande que um judeu entrar na área dos samaritanos, ou um samaritano entrar na área dos judeus, era como um torcedor do esporte vestir a camisa e entrar dentro do arruda lotado de torcedor de Santa Cruz. Pense na confusão. Eu vou melhorar um pouquinho a questão. Era como um torcedor do Corinthians entrar na torcida do Palmeiras, ou como o Palmeiras entrar na torcida do Corinthians. Ou seja, era algo inconcebível. Era algo que para o povo, para a maioria ali, era um insulto. Por isso que aquela mulher ali estranhou Jesus estar ali naquele poço. Será que esse cara, eu acho que ela pensou, será que esse cara não tem medo não de ser violentado, de ser agredido aqui não? Será que ele não sabe onde é que ele está pisando não? Mas Jesus sabia exatamente onde ele estava pisando. E por saber exatamente onde ele estava pisando, ele sabia que ali, naquele poço, naquela hora, iria existir uma oportunidade, mais uma oportunidade, para que ele pudesse socorrer uma minoria. E esta minoria seria aquela samaritana. Porque através daquela samaritana, todos aqueles que caminhavam com ela seriam alcançados também. Mas ela precisava ser alcançada. E não existia um outro momento, não existia um outro lugar.
Aquele era o lugar, aquele era o momento ideal para que Jesus pudesse revelar a graça e o amor de Deus para aquela mulher. Para que ele pudesse mostrar àquela mulher que ele era muito mais do que um judeu, muito mais do que qualquer outra coisa que ela viesse a conhecer, muito mais do que Jacó, muito mais do que qualquer outro que passou pela história. Ele era o Deus encarnado que estava ali diante dela, oferecendo a ela a oportunidade dela ser restaurada e dela viver uma nova vida para a glória de Deus. Então, Jesus tratou dessas minorias, lhes oferecendo o seu amor e a graça divina, lhes oferecendo a oportunidade de, antes de qualquer coisa no âmbito material acontecer, a sua alma será alcançada, o seu espírito, melhor dizendo, será alcançado pela graça e pela providência de Deus. Vamos lá. Ponto 3. Como tratar as minorias? Existem alguns conselhos aqui que o autor nos dá. Nós devemos tratar as minorias entendendo que elas são imagem de Deus. Nós devemos entender, meus irmãos, que o pobre, o enfermo, o necessitado, o homossexual, o dependente químico, o viciado, todos aqueles que são considerados em nossos dias como minorias, como pessoas oprimidas pela sociedade, devem ser, por nós, cristãos, cidadãos do céu, transformados pelo sangue de Jesus, vistos de uma outra forma. Nós não devemos ver essas pessoas como escória da sociedade, nós não devemos ver essas pessoas como pessoas simplesmente desprovidas de algo material, mas nós devemos ver essas pessoas como Cristo viu as minorias da sua época. Pessoas carentes do seu amor, da sua graça, pessoas carentes de serem transformadas pelo seu Espírito Santo. Nós devemos ver essas pessoas como carentes de Deus. E como imagens de Deus, essas pessoas precisam ser reveladas. Essas pessoas precisam ser impactadas pelas boas novas do Evangelho. A verdade de Deus precisa ser explícita para essas pessoas. Essas pessoas precisam ter oportunidades de ouvir a voz de Deus e de entenderem que só vão conseguir sair dessa situação em que elas se encontraram se elas se apegarem com o Senhor. Não existe método, não existe terapia, não existe tratamento, não existe nada que substitua a ação regeneradora do Espírito Santo de Deus. Não existe nada que substitua a graça de Deus na vida de um indivíduo, porque só através da graça que nós somos mortos para o pecado e ressuscitados para a glória de Deus. Então nós devemos entender que, como imagem de Deus, essas pessoas precisam ser alcançadas, essas pessoas precisam ser restauradas, essas pessoas precisam, meus irmãos, ser exortadas a se voltarem para a verdade e a abrirem seus olhos e enxergarem o engano que se tornou a vida que eles viviam. Em segundo lugar, nós devemos tratar essas pessoas, como eu falei também anteriormente, com dignidade e igualdade. Nós devemos abraçá-las. Nós devemos trazer para perto. Nós devemos, meus irmãos, propor meios de nos aproximarmos e de compartilharmos do amor de Deus com essas pessoas. Nós devemos, meus irmãos, chegar junto, como Jesus chegou junto das minorias em sua época. Nós devemos tocá-los, como Jesus tocou nos leprosos. Nós devemos abraçá-los, nós devemos sentá-los no nosso colo, no caso dos pequenos, das crianças. Nós devemos, meus irmãos, mostrar a ele a bênção que é viver uma vida para a glória de Deus. E nós só vamos conseguir fazer isso se nós tivermos um compromisso em vivermos em função de atender
esta missão que o Senhor nos entregou, de alcançar as minorias, de alcançar aqueles que se acham indignos, que se acham não merecedores, daqueles que se acham as piores criaturas do mundo. Mas cabe a nós fazer com que eles entendam que existe um Deus no céu que os ama, que os quer e que, de fato, quer reescrever a história deles. E em terceiro lugar, nós devemos considerar que as minorias dos nossos dias são minorias com necessidades cada vez mais distintas das minorias dos dias de Jesus. Mas que mesmo com essas necessidades distintas, elas padecem da mesma vontade de serem resgatadas, de serem salvas, de serem alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele nos deixou uma missão, Ele nos deixou uma orientação, Ele nos deixou um legado. E este legado também abrange o nosso tratamento às minorias, às pessoas que são desprezadas pela sociedade, às pessoas que são abandonadas pela sociedade. Essas pessoas são pessoas que Jesus quer salvar também. Essas pessoas têm que ser alcançadas pelo Evangelho. Essas pessoas têm que ser abraçadas pela igreja. Essas pessoas têm que enxergar o povo de Deus como um oásis no meio do deserto, para que então elas sejam restauradas para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa estar nos ajudando a sermos canais de bênção para as minorias e canais de bênção para nossas turmas de escola dominical. Deus te abençoe, um forte abraço, espero ter te ajudado em nome